gente, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, gente, é o seguinte, antes de iniciar a aula com vocês, eu gostaria de falar o seguinte, que é muito difícil para mim, né? Vocês sabem que eu tinha um contato maior com vocês, as aulas eram, assim, com mais interação, porque na sala de aula a gente tem isso, né? Um pergunta uma coisa, um brinca, tal, até eu mesmo brinco, tal. E assim, e videoaula eu fico até sem graça de falar com a câmera, né? Tanto é que às vezes eu nem olho diretamente para ela, porque falta de costume mesmo. Bom, em relação a vocês, eu sinto muita falta de vocês. E estou sentindo falta de algumas pessoas que nem falam comigo no WhatsApp, nem perguntam nada, não sei se estão assistindo às aulas, se estão entendendo os assuntos. Gente, fale comigo. Gente, manda a foto das atividades, por favor. Alguns sumiram, outros nem aparecem. Bom, gente, tô sentindo falta de vocês. Cadê o contato? Vocês me perturbavam direto na sala de aula e agora estão sem dúvida só por causa da videoaula. Não acredito nisso, não. Não acredito, não. Gente, vamos lá, vamos lá. Não podemos perder o foco. Se organizem. Cada dia tem a aula. Se tem duas aulas num dia, se há duas matérias num dia, você reserva 2 horas, uma aula para uma coisa, uma hora para outra. Entendeu? Uma hora para uma disciplina e a outra hora para outra disciplina. Você vai ter o resto do dia livre. Gente, vamos focar, gente, por favor, não percam foco não. Cadê Bernardo? Cadê Rayane? Você falou comigo e eu, infelizmente, eu tô sem o seu contato, não sabe? Eu não tô meio enrolada aí, mas vamos lá, Rayane. Vamos lá, Luísa. Luísa sempre fala comigo. Ana, cadê você? Ananda, sumiu também. Ananda, cadê você, Ananda? Hamilton sempre fala comigo de vez em quando, nem que seja só para mandar as fotos das atividades. Guilherme, sumiu também, Guilherme. Cadê você, Guilherme? Quem mais? Marcelo Braz. Cadê Marcelo? Marcelo, cadê você, Marcelo? Eduardo, de vez em quando, fala comigo, manda as atividades. Quem mais? Deixa eu ver. Kaline, tá falando comigo de vez em quando. Giovana, cadê você? Laila, cadê você? João Pedro, você sumiu. Cadê você, João Pedro? Tão aplicada que você é comigo. Cadê você, João Pedro? Vamos lá, gente, por favor. Quem tiver contato do João Pedro, manda pra mim o contato de João Pedro, que eu quero falar com ele. Tá sumido ele. Outra pessoa, quem mais? Eric sempre. Eric tá 10 comigo, Eric. Eduardo, deixa eu ver. Anthony, tá também. De vez em quando ele manda falar comigo, manda as atividades. Ananda também. Érica sumiu. Érica, cadê você? Bora, Érica. Vamos focar aí. Manda as atividades aí. Gente, eu vou cobrar as atividades. Você sabe que eu cobro, viu? Bom, gente, já fiz as minhas cobranças, já fiz meus apelos, por favor, não esqueçam de mim, que eu não esqueci de vocês. Bom, nós vamos continuar com o gênero biografia e autobiografia, e eu vou lembrar para vocês, no caso, o que é biografia? Biografia é o quê? Um texto narrado, que alguém narra a história de outra pessoa, não é isso? Segue em terceira pessoa por quê? Porque não é a pessoa que está escrevendo, que escreve, não escreve sobre ela, escreve sobre outra pessoa. Então é por isso que é terceira pessoa. Porque é um tom impessoal, é um gênero impessoal, tá? Então é por isso que é usado em terceira pessoa. E serve às ordens cronológicas, ou seja, de quando nasceu até a sua morte, tá, gente? E justamente relata os fatos mais importantes, mais marcantes da vida de alguém, tá? Ou seja, é uma coisa, as biografias geralmente
é marcada de fatos importantes, ou seja, fala da vida dele, mas também fala dos fatos, que é justamente o porquê aquela história está sendo contada, né, gente? Bom, eu vou falar mais agora da autobiografia. Por quê? Porque a autobiografia é um relato em primeira pessoa, em que alguém conta a própria história. Então, assim, vocês viram no primeiro texto a biografia de Malala. É uma biografia, né? Alguém conta a história dela. Embora ela não morreu, tá? Ela tá viva, é jovem, entendeu? Mas alguém contou a história dela, fizeram a biografia dela, porque achou a vida, ela fez algo importante para a vida de muita gente. Bom, e agora nós vamos falar da autobiografia de uma pessoa muito que contribuiu bastante, principalmente na África do Sul, tá? E ele relatou a própria história, né? Ele foi presidente, né, da África do Sul, que é Nelson Mandela. No texto, é o próximo texto que vocês vão ler. É bem interessante. Eu vou falar algumas coisas que ele contribuiu. No caso, vocês já ouviram falar em apartheid, vocês vão ver isso na história. Acho que vocês vão estudar isso no 9º ano. Mas vamos lá. O apartheid, na verdade, foi como é que eu posso dizer? Foi um regime racista que os brancos criaram para separar os negros do branco, ou seja, apartheid quer dizer na língua, significa viver à parte, viver separado, ou seja, os brancos viver sem o convívio dos negros. Então, na verdade, na África do Sul, os negros foram perseguidos, eles não podiam entrar em certos lugares, porque era proibido por lei, se entrasse era preso. Tinha os banheiros próprios para negros, porque tinham os banheiros de brancos e tinha os banheiros de negros. No caso, os de brancos, em alguma repartição, era perto. Na escola era perto. Os de negros era lá no outro lado. E outra, não se juntavam, não estudavam juntos. Tinha a escola de negro e a escola de branco. Entendeu, gente? Foi um movimento muito, assim, foi uma lei, foi como é que eu posso dizer? Um regime racista, certo? E que Nelson Mandela ele lutou contra esse regime racista, esse apartheid. Ele lutou pacificamente, ou seja, ele não fez protesto, não. Ele lutou pacificamente, ele se juntava, se reunia com os outros negros, como é que se diz? Escondido, tal. Ele foi até preso na época que ele estava. Os brancos, eles simplesmente prenderam ele. Só que ele foi preso e acabou se separando da família, porque quando ele voltou a casa dele estava toda destruída e a família não estava mais. Tem até um documentário sobre ele, numa série sobre ele, que é sobre Nelson Mandela, que é bem interessante também, que fala sobre a vida dele. Então, ele lutou contra isso pacificamente, ou seja, ele não foi com violência, e ele lutou contra o racismo, certo? Se vocês observarem aí na foto de baixo, certo? Aqui é o Museu do Apartheid, tá? Tem até um museu hoje para mostrar algumas coisas que diz que proibia, algumas placas que proibiam os negros de entrar em certas repartições e eram humilhados mesmo, eram presos, humilhados, entendeu? É bem interessante e eu espero que vocês gostem da leitura, tá? É uma autobiografia, ou seja, ele vai contar a história dele, ele vai falar sobre o nome dele, porque na verdade o nome dele não era Nelson Mandela, certo? O significado do nome dele, tá? Também é bem interessante, tá? E eu espero que vocês gostem. Tem até, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não, só isso mesmo. Essa autobiografia, tá? Qualquer dúvida, você entre em contato comigo, que nós vamos debater sobre isso. Lembrando para vocês que autobiografia, a pessoa escreve sobre a própria vida e o texto é escrito em primeira pessoa, ou seja, os verbos que estão
aí estão em primeira pessoa, tá, gente? Outra coisa, biografia, alguém escreve sobre outra pessoa, então é em terceira pessoa, tá? Na autobiografia, alguém fala de si mesmo, tá? Sobre os feitos. Então aí tem um exemplo bem clássico de Nelson Mandela. Eu acho que vocês já ouviram falar nele, eu espero que sim. Bom, não fique com dúvida em casa. Qualquer dúvida. Ah, professora, não consegui entender essa pergunta. Professora, olha, não estou entendendo essa pergunta aqui. Mande a foto. Se eu não responder na hora, mas eu vou responder, tá? Eu vou responder, não vou deixar vocês sem resposta, tá? Entre em contato comigo, não fique com dúvida em casa. Eu sempre dizia isso para vocês na sala. Não leve dúvidas para casa. Como vocês estão estudando em casa, não fique com dúvida. Fale comigo. Pode falar comigo a hora que for. Por favor, gente, apareça. Me dê um oi aí, viu? Vamos focar. Reserve uma hora. Uma hora é bom, é suficiente. Dá para vocês fazerem tranquilamente. Se concentrem. Parem de jogar, viu? Beijão, até a próxima para vocês.